Isso. Capítulo 1 de Ruth. Aleluia. Tá. Capítulo 1 de Ruth. Glória a Deus. Amém? É pequenininho aqui, só são 3 páginas. Nós vamos ler comigo. Nós vamos ler juntos. Vamos ler comigo. Vamos ler juntos o versículo 18, versículo 19, versículo 20. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Vendo Noemi que de todo estava resolvido ir com ela, deixou-lhe falar. Versículo 19, a igreja. Vejo que vocês não tomaram café, né? Vamos lá. Versículo 20. Porém ela disse: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 21. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Amém? Até aqui. Põe a mão no seu coração, ora comigo. Senhor, no nome de Jesus, estamos disponíveis e dispostos a ouvir a Tua voz, Pai, a sermos ministrados na Tua vontade. Fala porque Teus servos ouvem aqui, Senhor. Traz a revelação da Tua verdade, da Tua palavra, Pai. E que Teu nome, mais uma vez, seja glorificado e exaltado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Possa ser que tenha alguém aqui que não conhece a história de Ruth e Noemi. É uma história rápida. Dá para você ler. Você chegar em casa, você lê. Você lê os 4 capítulos rapidinho. É uma história interessante, é uma história emocionante. Já deu novela. Na verdade, o que a Record deixa passar, né? Da novela. E que traz uma lição poderosa para nós. E essa palavra estava queimando no meu coração. Eu quero compartilhar com você, mas não é a história toda. Não, é uma coisa específica. Talvez a mensagem hoje seja bastante curta, mas a gente não precisa, né, irmão? É uma coisa que eu aprendi. A mensagem não precisa ter meia hora, não precisa ter 40 minutos, ela precisa ser inspirada, só isso é o que ela precisa, amém? O resto quem faz é o Senhor, quem opera é o Senhor. Mas vamos lá, para você que não conhece a história do livro, apesar do nome do livro ser Ruth, a personagem do início do livro, que começa a história, é Noemi. E o livro de Ruth é interessante porque cada nome, irmão, parece que foi escolhido de forma minuciosa para trazer a representação daquele personagem na história, tá? Orfa representa a gazela, Ruth representa a amizade, Noemi é delícia, depois ela quer mudar para Mara, que é amargor, enfim. Cada nome tem um apontamento, uma representação que eu acredito que seja profético. Amém? E aí a história de Noemi começa com ela, o seu marido e seus 2 filhos. O marido dela chamava-se Elimeleque. Um dos filhos chamava Malom e outros filhos chamava Aquilion. É interessante que o judeu ele tem a cultura de dar o nome do filho pelo contexto.
pelo contexto ali do nascimento, ou pelo contexto da família, ou pelo contexto do momento, eles vão lá e dão nome para o filho. E engraçado que os nomes dos filhos de Noemi apontavam para doença, adoecido, fraco, algo assim. O pastor também não tem essa memória para lembrar o significado de todos os nomes, tá? Mas é algo nesse tipo. Se você procurar, você vai ver que Malom e Quilion, eles apontam para adoecido e fraco, algo nesse sentido, tá? Você que é curioso, você pode dar um Google ou pesquisar aí na sua Bíblia de estudo. Acontece que eles saem de Belém, e Belém, lembra que eu falei que o livro, os nomes são preciosos? Belém é casa do pão. Belém é casa do pão. Eles saem de Belém por causa da fome e eles vão para Moabe. Moabe é a cidade de um povo que não é o povo que servia a Deus, é um povo que tinha outros deuses, outra cultura, outro costume. E quando Noemi vai para lá com a família, é aquela questão da migração para buscar uma vida melhor. Que nem muitas pessoas saem do Nordeste e vão para as capitais para buscar uma vida melhor. Porque tinha fome lá em Belém. Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion, eles saem de Belém e vão para Moabe, tentar a sorte lá. Mas, irmãos, a tragédia, uma atrás da outra, visitou a casa de Noemi. Porque um dos filhos morre, depois o outro filho morre, daqui a pouco o marido dela morre também. Ela saiu de Belém, como ela disse aqui no versículo, qual foi o versículo? Versículo 19, eu acho. Aleluia. Se puder colocar aí, tá? Coloca aí, por favor. Eu acho que é o versículo 20. Aleluia, glória a Deus. 21. 21, quem está ligada? Quem foi que falou? 21. Quem falou? Foi Mai? Ninguém quer se prontificar. Foi? Ah, tá. Tá, amém. Versículo 21, ela fala assim, ó. É 1, varão. Capítulo 1, versículo 21. Ela diz assim: eita glória, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Ela está dizendo o seguinte, ó, quando eu saí, eu tinha minha família, eu estava completa. Agora ela está voltando sem nada. Ela está voltando sem a família, ela está voltando sem perspectiva, porque uma mulher naquele tempo, ainda mais pela idade dela, não dava mais para trabalhar para sustentar uma casa. A expectativa do povo naquela época não era um INSS, uma aposentadoria. A expectativa era os filhos que trabalhavam para sustentar a família, ajudar a família, e a família viver daquilo que eles já tinham da colheita. Quem está entendendo, diz amém? Então, quando ela chegou lá em Moabe, irmão, ela passou por um vento, um vendaval muito grande. Ela perdeu tudo, perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu a história, perdeu perspectiva de vida, perdeu esperança. Quando ela vai tentar agora voltar para Belém, isso aqui é muito pesado, porque lidar com a dor é muito pesado. Mas tem outra coisa que é difícil também, lidar com os olhares de quem conhece a sua história. Os olhares de quem falou, de quem ficou e disse, ó, foi com o marido, foi com o filho. Não deu certo, né? Tá voltando sozinho. Tem gente que não volta justamente por causa desse julgamento. É ou não é? Tem gente que não voltaria justamente porque sabe que se voltasse, todo mundo ia apontar o dedo. Ih, Noemi, ô coitadinha da Noemi, ô Noemi. Perdeu os filhos, perdeu tudo. Aí ela está voltando para a sua cidade. Mas ela está voltando com uma das noras, que é Ruth. Amém? Por que o pastor falou noras e olhou para a pastora? Porque o pastor se confunde a vida toda. Entre nora, sogra, mistura, faz uma embolada. Mas volta para mim. Ela está voltando com Ruth. E quando ela está voltando com Ruth, ela chega e diz algo que é isso aqui que eu quero ministrar ao teu coração.
Ela diz assim, ó, versículo 20: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi, por mais que nó pareça não, nó é minha. Seria minha agradável, minha delícia, algo assim. Porque Noemi é algo que é agradável, que é bom, que é palatável, tá? Noemi é isso. Então, quando ela nasceu, eu acho que ela trouxe muita, sei lá, era uma criança, uma doce de criança. O contexto. E aí os pais dão esse nome, né? Minha delícia, meu deleite, algo desse tipo. Era o nome que ela carregava. Só que agora ela vê a história dela, ela vê o sentimento do coração dela, e ela decide que as pessoas teriam que chamar ela por um nome diferente. O nome Mara. E eu não sei se... aqui ninguém tem nome Mara, não. Mas Mara, em hebraico, é amargo. Mara é amargo. Hashtag fica a dica. Se você tiver um filho, não coloca o nome Mara, irmão. Tá? Muita gente coloca filho sem nem pesquisar o nome. Eu não colocaria Mara numa filha. Nem Caleb no filho. Caleb já é uma... porque Caleb é cachorro. Tá? Para quem não sabe, Caleb é cachorro em hebraico. Mas vamos lá. Então, ela quer que seja chamada de Mara por causa da amargura. Por causa de tudo aquilo que ela viveu. E aqui eu começo já a trazer algumas verdades para o meu e para o teu coração nessa noite. Noemi estava no meio da história. Repita comigo, Noemi estava no meio da história. E no meio da história, irmão, a gente tem muitas impressões sobre a gente e sobre Deus. Eu vou repetir. No meio da história, a gente tem muitas impressões sobre a gente e sobre Deus. Ela está dizendo assim: eu vou ter que te chamar Mara porque é isso que eu sou. Mas nós não somos o nosso momento. Repita comigo: eu não sou o meu momento. A vida é assim, irmão, ó, altos e baixos. Nós não podemos definir quem somos, nem o que Deus é, nem o que Deus faz a partir do nosso momento. Ela quer dizer assim: eu vou ser chamada de Mara porque a amargura no coração, mas porque ela pensava que ela ia viver a vida toda de amargura. Ela não sabia. Deus ainda tinha momentos preciosos para ela viver. Deus ainda tinha momentos agradáveis para ela viver. Deus ainda tinha milagres para operar na vida de Noemi. É só você ler o livro, você vai ver que no final ela vive restituição, restauração. Ela vive um propósito. Então repita comigo: eu não posso, mais forte, eu não posso me resumir ao meu momento. Você não é o seu momento. Você não passa um tempo de escassez, você não ganha, porque eu sou pobre, porque eu sou... Não, calma, é um momento. Você passa um tempo de adoecimento físico, emocional, você não é doente, é um momento. E Noemi, ela quer trazer esse nome, não, vai ser Mara. Mas olha que interessante, o nome Mara não cola em Noemi. Por mais que ela fale assim, me chamem de Mara, a Bíblia vai chamar ela de Mara? Não. Olha que interessante, ela vai dizer assim, ó, me chamem de Mara, me chamem de Mara. Aí vem o versículo 22. Assim Noemi voltou com ela, Ruth, a Moabita. Ela está dizendo assim, eu vou me chamar de Mara a partir de agora. No versículo 22, Deus, que é o dono da Bíblia, da história, está dizendo, Noemi. Não é Mara. Ela quer ser chamada de Mara. Mas Deus, que tem o controle de tudo, continua chamando ela de Noemi. Noemi, 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 minha delícia. Ah, mas eu tenho amargura no meu coração. Mas você não é amargura. Você é Noemi.
Quem está entendendo? Só que vem algo que é mais forte ainda aqui nesse versículo. Porque ela quer se resumir pelo momento, e o que ela entende de Deus, ela está calculando a partir do momento dela. O que ela entende que Deus está fazendo, ela está calculando a partir da visão dela, a partir da dor dela. Olha o que ela vai dizer no versículo de número 20. Ela vai dizer assim, ó: porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Está dizendo assim, ó, eu sou amarga, mas eu sou amarga porque Deus me deu amargura. E ela não para por aí. Ela chega no versículo de número 21 e fala assim, ó: Deus me fez voltar vazia. E aí ela vai dizer: pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Na cabeça dela, ela perdeu porque Deus é contra ela. Quem está entendendo? Ela passou por aquilo ali porque era Deus que estava contra ela. E quantas vezes quando dá errado, e quantas vezes quando você sofre, você pensa da mesma forma? Não, porque Deus não está se agradando de mim. Não é porque Deus, acho que Deus não vai com a minha cara. Acho que Deus gosta de todo crente, menos de mim. Por quê? Por causa desse sofrimento. Na cabeça de Noemi, no coração dela, era Deus que estava contra ela. E geralmente a teologia do povo é assim: quando tudo dá errado, está tudo dando errado, as pessoas pensam: Deus está contra mim. Mas Deus não é medido pelas suas emoções. Deus é Senhor. Deus, ele é conhecido por como ele decidiu se revelar na sua palavra. E é interessante, irmão, muito, muito, muito interessante, que Deus não se ofende com esse negócio, sabe? Deus não se ofende porque Deus sabe que a gente é pó. Deus não se ofendeu com Noemi dizendo assim: Noemi, está dizendo que eu sou contra tu, né? Eu vou te mostrar que eu sou contra você também. Mas não, o raio na cabeça dela fulminou. Não. Deus vai mostrar para Noemi que a dor dela tem um propósito. Repita comigo: a dor tem um propósito. O sofrimento tem um propósito. Noemi jamais saberia, irmão, que há mais de 2000 anos lá para frente ia ter alguém ainda falando o nome dela e a história dela. Por que hoje eu estou falando de Noemi? Por que hoje eu estou pregando sobre Noemi? Por que hoje essa história está ministrando no teu coração? Por que hoje essa história está trazendo um exemplo de fé para a sua vida? Porque Deus pegou a dor de Noemi e deu um propósito para falar para muitas pessoas. O que eu quero dizer é que muitas vezes aquilo que você olha e está dizendo assim: não, parece que Deus não está se agradando, parece que Deus está contra mim. Deus está dizendo: filho, eu tenho um propósito que vai tocar muita gente através da sua dor. Onde você foi ferido, você vai ser instrumento de Deus para ter cura. Onde a ferida se abriu, o azeite vai escorrer para gerar cura no nome de Jesus. Quem pode crer e glorificar o nome do Senhor? Eita, glória a Deus, fraco. Quem crê pode glorificar o nome do Senhor. Deus vai te usar para gerar cura onde você foi ferido. Deus vai te usar para gerar cura. A tua história é curar outras pessoas. Mas prevaleça, irmão. Persevere. Olhe para Deus como a palavra que Deus diz que Ele é, não como o teu coração está dizendo. Amém? Porque senão você vai carregar esse sentimento: fui rejeitado por Deus. Porque Deus me escolheu. Porque Deus fez isso logo comigo. Amém? Entenda que o que Deus é e o que Deus faz é a sua palavra que diz. Não são suas emoções. Não são suas impressões. Parece que eu oro e Deus não ouve. Isso é tua emoção. A Bíblia diz: a oração de um justo pode muito ser seus efeitos.
Crônicas capítulo 7, versículo 15, nós lemos aqui sempre, Deus só falando assim, ó, os meus ouvidos estão abertos e os meus olhos fixos à oração que será feita neste lugar. A emoção diz, Deus não está ouvindo, a palavra diz, Deus ele vai ouvir. A pergunta é, com o que nós estamos ficando? A gente lê a história de Noemi e fala assim, Noemi, parece que Noemi está daquele jeito. Mas quantas vezes você, quando passa os teus momentos, você começa a titubear sobre o que Deus tem para a tua vida? Calma, descansa. Deus é o que a palavra diz que Ele é. Deus faz o que a palavra diz que Ele faz. Mas tem uma coisa que nós temos que entender. Continue. Repita comigo, continue. Olha, irmão, independente do que você sinta, do que teu coração diga, do que você olha para você, do que você olha para Deus, se levante e marche. Se levante e marche. Marche para onde? Marcha para Belém. Marcha para a casa do pão. Marcha para um lugar onde tem uma promessa de Deus. Belém é o lugar da promessa. Você tem que sair do ambiente da dor e caminhar para o ambiente da promessa. Porque no ambiente da dor, o inimigo quer te prender no ciclo da dor. Mas no ambiente da promessa, Deus quer te fazer viver restituição. Restauração. Apesar de Noemi falar tudo isso, a Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que quando ela chega lá e é o tempo da colheita, ela começa a orientar Ruth. Ela percebe que Boaz, e ela fala assim, rapaz, esse cara é nosso parente. As terras que ela tinha já tinham sido tomadas, mas ela olha e fala assim, esse cara aí, ele pode ser alguém que devolva a terra para a gente. Ela começa a vislumbrar um cenário diferente. Noemi, apesar das emoções dela, Noemi não deixou que a dor cegasse ela, para ela ver um tempo novo. Olha para alguém e fala assim, não deixe que a tua dor te cegue e te impeça de ver. Deus tem um tempo novo para a sua vida. A vida não é só de choro não, Deus tem um tempo de celebração para você. Deus tem um tempo de restauração poderosa sobre a sua vida. É nesse momento que Noemi vive a virada da história dela, de uma mulher que não tinha nada, para uma mulher que foi totalmente restaurada. Tudo que foi levado, voltou para a mão dela. E não só voltou para a mão dela. Noemi virou exemplo de fé e de perseverança. Guarda isso no teu coração. Sempre tem alguém que vê a nossa dor. E Deus está dizendo para mim e para você aqui, a tua história não vai ser motivo de vergonha. A tua história vai ser motivo de testemunho de fé para glorificar o nome do Senhor. Não vai ser vergonha, vai ser testemunho de fé. Alguém vai olhar e vai dizer, glória a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Glória a Deus pelo que Deus fez na vida dela. Quem entende diz amém. Aí eu pergunto, depois que tudo que Noemi viveu, as terras devolvidas, a descendência, virou a descendência que chegou até Jesus, depois de tudo que ela viveu, o que está escrito no versículo 21 e no versículo 22 sobre Deus, no pensamento dela, é uma verdade ou só uma impressão? Eu respondo, é só uma impressão. A verdade é que Deus é o Deus de restituição, de bondade, e que tinha um plano muito grande na vida de Noemi. Por que ela não conseguia ver isso? Porque ela estava no meio do caminho. Nós somos o povo da fé. Muitas vezes você vai estar no meio do caminho, mas com os olhos da fé você tem que olhar e dizer, Deus vai mudar esse quadro. Deus vai mudar essa história. Você não vai se resumir a metade da história. Deus vai mudar a história. Vai ter um tempo novo. Já estou liberando a palavra profética. Quem crê receba. Deus tem um tempo novo sobre a sua vida.
Deus tem um tempo novo sobre a sua casa. Deus tem cura para a sua vida, para o seu corpo, para o seu coração. A história vai mudar, o nome do Senhor vai ser glorificado no final, porque Deus vai usar tudo o que gerou dor na sua vida para levantar muita gente e fazê-las creem que Deus pode transformar, creem que Deus pode salvar, creem que Deus pode curar, creem que Deus pode trazer alegria ao coração, creem que Deus pode colocar de pé aquele que estava caído, creem que Deus pode usar aquele que era desmerecido, creem que Deus é aquele que levanta do monturo o necessitado e faz se assentar entre os príncipes. Crê que Deus é o Deus que traz de volta aquilo que já foi perdido. Crê que Deus é Deus que restitui a alegria no nosso coração, a paz na nossa alma. Crer que, apesar de estar vivendo no meio da história, nós olhamos para um Deus que é dono de tudo. Fique de pé. O que você carrega sobre você? Qual a palavra que você carrega sobre você? Qual decreto você carrega sobre você? O que teu coração diz hoje? Pois é, o que teu coração diz não é o que Deus diz. O difícil é que a gente não sabe o que vai vir amanhã. Mas olhando para Deus, a gente pode se levantar dizendo assim: eu vejo restituição. Eu vejo algo bom e novo de Deus chegando sobre a minha vida. Eu preciso repetir isso aqui, eu já falei mais de uma vez, vou falar. Não se resuma a metade da história, irmão. Deus é o Deus que vira cativeiro. Deus é o Deus que transforma cenário. Deus é o Deus que tira a vergonha e coloca honra. Deus é o Deus que transforma a solidão em restauração, amizade e paz. Carregue isso no nome de Jesus. Ora comigo. Põe a mão no seu coração. Fala assim: Deus, eu não quero ouvir minhas emoções. Eu quero te ver como a palavra diz que o Senhor é. Muitas das vezes o que tem tirado você da mesa de Deus, foi dito aqui sobre mesa, o que tem tirado você da mesa de Deus são as suas impressões sobre Deus. Muitas vezes Deus está na mesa esperando você está dizendo: não, Ele não gosta de mim, Ele não... Não, querido, vem para a mesa que eu te restauro. Vem para a mesa que eu te ponho no lugar novamente. Vem para a mesa que tudo volta a seu devido lugar.